Vamos abrir em Levítico 16, 1 a 4. Gente, vamos ler. Hoje é Haremot, Kedoshim, as duas. Deus falou a Moshe depois do falecimento dos dois filhos de Aarón, quando eles se aproximaram diante de Deus e morreram. Deus disse a Moshe: fale a seu irmão Aarón, para que ele não entre com frequência no santo, no espaço além da cortina divisória, à frente da tampa da arca, para que ele não morra, pois através da nuvem serei visto sobre a tampa da arca. Aarón entrará com isso no santo, um novilho para uma oferenda de pecado e um carneiro para uma oferenda queimada. Ele deve vestir uma túnica feita de linho sagrado, ter calças de linho em seu corpo e assim por diante. Muito bem, gente. Aqui existe uma pergunta, porque se você ler o texto em hebraico, fala... Vaidaber Hashem el Moshe. Acharei mot shnei benei Aharon, ou seja, falou o Eterno a Moshe, depois da morte dos dois filhos benei Aharon, de Arão, bekorbatam lifnei Hashem. O que quer dizer isso? Esses dois eram próximos de Kadosh Baruch Hu. Eles eram pessoas próximas. Eram pessoas que tinham um relacionamento com Kadosh Baruch Hu. Aí eu pergunto a vocês, se eram pessoas próximas, se eram pessoas que tinham contato com o Eterno, se eram pessoas que conseguiram essa conexão divina, por que eles morreram? Em uma frase. Por que eles morreram? Vamos lá. Por que eles morreram? Não. Excesso de intimidade, muito amor. Tem outra coisa. É por aí, entrou fora da hora. O que quer dizer isso? Fizeram um serviço estranho. O que é estranho? Aquilo que não é apropriado, compreendeu? O estranho é algo que não está previsto, está fora do padrão. Então, o que é que Kadosh Baruch Hu está dizendo? Eu sou o Deus de vocês. Agora, para vocês me servirem, não basta a sua boa intenção. Vocês têm que me ouvir. E vocês têm que seguir os meus conselhos. Porque assim vocês podem se aproximar de mim, serem abençoados, mas não morrerem. E também não se afastarem de mim. Então, eu queria trazer para vocês, por favor, abram em Levítico. Esses são os estatutos, e os juízos, e as leis. A palavra é Torot. Você pode observar aí, quem tem a tradução em hebraico, observe se não está escrito Torot. Exatamente. Torot, que o Eterno deu entre si e os filhos de Israel, no Monte Sinai, através de Moshe. Que Torot são estas? A Torá oral e a Torá escrita. Exatamente. O Eterno deu a Torá oral e a Torá escrita. Muito bem. Agora, Deuteronômio 17, 10 a 11. E farás conforme o mandado da palavra que te anunciaram do lugar que escolheu o Eterno. E cuidarás de fazer de acordo com tudo que te ensinarem, conforme o mandado da lei que te ensinarem, e conforme o juízo que te disserem. Farás, não te desviarás da sentença que te anunciarem, nem à direita, nem para a esquerda. Aqui está falando de quem? Dos sábios, dos rabinos, dos juízes, dos sacerdotes. Então, nós temos uma mitzvah deoraita. O que é deoraita?
da Torá, e Derabanã, dos rabinos. Então, eu tenho que respeitar a Torá oral, a Torá escrita e o que é ensinado pelos rabinos. Então, se os rabinos dizem que nós temos que passar pelo Beit Din, nós vamos passar pelo Beit Din. Se os juízes da nossa época determinam um critério, nós acatamos o critério. Porque esse é o ensino de Kadosh Baruch Hu. E nós não podemos mudar isso. Nós não podemos criar em cima disso uma outra lei ou um outro caminho. Não podemos fazer isso. Nós temos que obedecer. Ok? Agora, eu já falei com vocês, mas eu queria enfatizar. Não se assuste com o termo ortodoxo. Ortodoxo não é só andar de preto e branco. Tem ortodoxo que usa o quipá de crochê. Tem ortodoxo que usa diferentes roupas. Ortodoxo, no sentido mais claro, você fala que aquela pessoa é religiosa, no sentido de um judeu, é uma pessoa, o nome ortodoxo significa isso, ela é correta com o ensino, com o fundamento, com a raiz, com a Torá. E por isso ela é ortodoxa. Ela vai seguir o que está na Torá. Ela não vai mudar isto. E por isso ela é chamada de ortodoxa. Agora vamos observar Levítico 18, 1 a 5. Uma definição clara do que o Eterno quer. Deus falou a Moshe dizendo: fala aos filhos de Israel, eu sou Hashem, seu Deus. Não sigam os modos da terra do Egito, onde vocês uma vez viveram, nem da terra de Canaã, para onde eu estou trazendo vocês. Não sigam seus costumes. Observem as minhas leis, sejam cuidadosos para cumprirem meus decretos supra-racionais. Eu sou Hashem, seu Deus. Observem meus decretos supra-racionais e leis racionais, uma vez que cumprindo-os, a pessoa poderá viver. Eu sou Deus. Está claro isso? Então, ser ortodoxo, no sentido pleno da palavra, é só seguir o que está escrito na Torá. Não há nenhum segredo nisso. Eu não posso criar um sistema e me autodesculpar para não fazer o que a Torá manda e achar que com isso eu me tornei uma pessoa alternativa, liberal, ou isso é amor, ou é hesed. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que seguir a instrução. Agora, eu posso escolher, cada um pode escolher. Você pode escolher, você se converter ao judaísmo, ou você ser Bnei Noach. Aí você escolhe o que você vai fazer com felicidade. Que é muito importante você ver a Kadosh Baruch Hu feliz. Então, se a pessoa está feliz, servindo como um Bnei Noach, ele tem que servir de todo o coração. Ele não tem que sentir nenhuma obrigação de querer se converter. Agora, se a pessoa vai se sentir feliz, e ela só sente feliz servindo como um judeu, e tudo isso para ela não é nenhum peso, ela sente que é como parte da vida dela, então ela tem que lutar, se esforçar para conseguir, né, passar pelo Beit Din e conseguir a sua conversão. Muito bem. Agora vamos para o próximo ponto. Levítico 16, 9 a 10. Muito bem. É um tema que tem várias explicações sobre isso. Aharon apresentará o cabrito, né, para a sorte e para Deus, de modo que esse esteja preparado por ele como oferenda de pecado. O cabrito, ou bode, né, cuja sorte é para Azazel, permanecerá vivo diante de Deus, de modo que poderá proceder expiação através dele e enviá-lo a Azazel no deserto. Quem é Azazel, gente? Tem várias explicações, mas quem é Azazel? Por que manda esse bode para Azazel?
é o famoso bode expiatório, né? É o bode que foi embora. Azazel quer dizer... o nome Azazel quer dizer o bode que foi embora. É, o bode que partiu. Mas por que mandar para Azazel? Então, rapidamente, quem é Azazel? Ele está falando que é um anjo. Quem mais? 2 anjos. Quem mais? É o nome de um monte também. Quem mais? Tudo certo. Ele vai ser jogado do penhasco. Tudo certo. Muito bem. Eu vou entrar no... Porque isso também tem todos... Isso só mostra que pode ser um anjo, né? Muito bem. Literalmente quer dizer bode que partiu. O bode que foi embora. Ele também é representado pelo Satã. Também existe essa possibilidade, também existe que ele é representado por isso. Dizem que o bode é mandado, leva embora as coisas dele, que entraram através de concessões feitas erradas, e ele fica entretido naquele dia ele não age. Então ele fica, é um dia onde ele não traz acusações, ele fica um feriado nacional. Entendeu? Isso é um dos pontos. O outro, então, nesse dia, a interferência dele é neutralizada. Esse dia é Yom Kippur. E por isso é Yom Kippur, porque é o dia de nós pedirmos perdão só com o juiz, sem um acusador. Por isso que é um dia propício para pedir perdão. Imagine se você conseguir chegar na audiência, e na audiência você tivesse audiência com o juiz e sem o acusador naquele dia. O acusador faltou. Está entretido lá com o bode expiatório. Mas também tem outras explicações. Pode ser 2 anjos, chamados Uzá e Azael. Esses anjos eles reclamavam. Olha o ser humano. O Senhor colocou o ser humano. Não segue nada da Torá. Só faz coisa errada. Eles eram famoso... A pessoa que costuma fazer Lashon Hará por hábito, ele é um repórter, né? Ele fica narrando tudo. Olha o que ele fez, olha o que o outro fez. Então esses anjos eram repórteres. Olha o ser humano, eles não seguem nada. O que é que você faz com uma pessoa assim? Tá bom. Você fala demais. Você fala tudo isso. Agora eu queria ver você na posição deles. O que é que você faria? Queria ver se você estivesse lá liderando a comunidade. Queria ver o que você faria. Então, vocês 2 desçam e vamos ver se vocês vão guardar a Torá. Eles desceram. E eles acharam algumas mulheres, especialmente uma, muito atrativa, e eles cometeram o primeiro pecado oficial de adultério. Eles fizeram pior do que os seres humanos. E eles criaram uma grande quelipá na terra de ilícito sexual, que perdura até os dias de hoje. Alguns sábios dizem que toda mitzvah, de alguma forma, ataca essa quelipá, porque é a maior quelipá que existe no mundo. E foi criado por esses 2 anjos. Existe uma lição, gente. E nós vamos entender aqui, os rabinos, tudo isso aqui são lições dos rabinos. De comentários rabínicos. Tudo isso que eu peguei aqui são dos rabinos. Está nos textos, nos livros, né? Na cultura, no conhecimento judaico. Eu estou trazendo para vocês algo
que, na verdade, eu estudei nesses livros, nesses textos. Mas os rabinos explicam que a gente não foi chamado para ser repórter, a menos a pessoa que tem essa profissão. E é momentânea, é só durante o trabalho. Nós não somos chamados para saber da vida dos outros. Para ficar olhando. Tem pessoas que param de viver e ficam olhando para falar mal de A, B ou C. Não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para viver, para interagir, para fazer algo, para executar algo, para realizar algo. E aí tem uma advertência muito grande. Eu estava vendo um vídeo de um rabino ele explicando sobre isso. Eu achei muito interessante. Né? É muito interessante isso, porque ele fala que esse tipo de pessoa que para de viver e vira um repórter, e fica só falando mal das pessoas e dos outros, são pessoas que você não pode contar com elas. Eu vou passar para vocês isso. Achei muito interessante. Vamos abrir em Levítico 19, 16 a 18. A gente fala, eu já falei, já tratei desse assunto. Nem todo mundo entende, nem todo mundo às vezes se dá o luxo de descumprir essa mitzvah. É uma mitzvah. E essa mitzvah ela é muito simples, é fácil de evitar, mas, ao mesmo tempo, é difícil. Porque parece que esse tipo de coisa, essa coisa de ser o repórter e estar falando de A, B ou C, parece que é doce ao ouvido. Vocês entendem? Parece que atrai. E as pessoas têm dificuldade. Todos nós temos dificuldade de rebater isso. Mas a mitzvah, ela deixa claro que nós devemos fazer isso. Essa mitzvah é muito difícil de cumprir. Quer saber qual é? Não ande entre o povo com o mexeriqueiro, o fofoqueiro. Não permaneça parado, aí continua. Não permaneça parado diante do sangue do próximo. Eu sou o Eterno. Eu sou o Eterno. Então, por que estar junto duas coisas? Eu estava ouvindo uma palestra de um rabino, ele explicando sobre isso, muito interessante. Que ele falou, por que estar junto? Não ande entre o povo com um fofoqueiro, o repórter. Quais são as últimas notícias? Ah, aquela pessoa, você não sabe o que aconteceu. É o repórter. A Torá diz, não ande com ele. Olha, eu posso ouvir, se você não pode andar com ele, como é que você vai ouvir? O conselho aqui é não dê ouvidos, não empreste o seu ouvido, não fique ouvindo isso, não ouça isso. E continua. Não permaneça parado diante do sangue do próximo. O que quer dizer isso? Por que essas duas coisas estão juntas? Não é bem isso. Não é bem isso. Aqui o sentido é não andar com a pessoa mexeriqueira. Mas por que junto com isso fala não fique passivo diante do sangue do outro? O que quer dizer isso? Qual é o sentido disso? Não, na verdade, tudo isso que vocês estão falando tem um sentido, mas não foque nisso. Aqui tem uma coisa mais profunda. Porque o segundo, ele é uma outra coisa. Também, mas o conselho aqui é nem ouvir essa pessoa. É nem ouvir, é cortar. Ou seja, não andar com ela. Se ela é uma pessoa que fala mal, você não ouvi-la, você não... Porque é um mexeriqueiro, é um fofoqueiro. Mas tem um... Por que está relacionado a não ficar passivo com o sangue de uma pessoa? O que quer dizer isso? A morte é um perigo.
Tudo bem, tudo isso tem um sentido, mas eu quero chegar no outro ponto, que eu vi uma palestra de um rabino, achei muito interessante. O que ele explicou foi o seguinte, quero repassar para vocês. Se você estiver andando na rua, uma pessoa foi atropelada, não tem ninguém, você não pode ir embora. É uma mitzvah você fazer algo. Se uma pessoa caiu, quebrou a perna, não tem ninguém, você é obrigado a socorrê-la. É muito bonito, né? Ah, meu próximo como a si mesmo. Depois vamos ler o texto. É muito bonito isso. Mas o Eterno está definindo o que era amar o próximo como a si mesmo. Vamos continuar depois do texto. Então, não fazer fofoca e não ser repórter e não ficar falando mal dos outros é amar o próximo como a si mesmo. Mas não só isso. Se eu vejo alguém em perigo, seja quem for, eu não posso olhar para o lado, acelerar e ir embora. É uma mitzvah eu parar e socorrer. Seja quem for. Vocês sabiam disso? Quem não sabia, levante a mão. É uma mitzvah. Porque o que é que ele está dizendo? Não permaneça parado diante do sangue do próximo. A pessoa está se afogando, você pula na piscina ou na praia para socorrê-la. Você não pode estar numa situação de perigo e não fazer nada. É uma mitzvah. Agora, o que é que isso tem a ver com o mexeriqueiro? Aí há uma concessão. Por exemplo, se eu sei que uma pessoa X quer fazer um mal, cometer um mal contra o nosso amigo aqui, o Sérgio, e essa pessoa está tramando mal contra ele, e isso vai colocar em risco a vida dele, então eu posso chegar a ele e falar, cuidado com esta pessoa, ela quer lhe causar um mal. Pessoalmente, eu posso avisar ele. Então, no caso de um perigo, eu não sou considerado um mexeriqueiro. Eu não posso publicar isso. Eu não posso começar a falar para todo mundo que aquela pessoa quer causar um mal a ele. Não, eu vou até ele e falo com ele. Entenderam, gente? Aqui no caso, os rabinos dizem, claro, mas assim, mesmo que haja um pouco de risco, você tem que socorrer. Isso é amar o próximo como a si mesmo. É como se você estivesse lá. Então, qualquer momento que você vai socorrer alguém, a menos que a pessoa já esteja num estado que vai morrer os dois. Mas se tiver chance dela viver, você tem que se arriscar. Um afogamento, você tem que se arriscar. Porque ele falou, se você faz isso, eu sou o seu Deus. Eu não sou o Deus de uma pessoa que não tem coragem de socorrer outra. Compreendeu? Então ele fala, eu sou o seu Deus se você fizer isso. Agora vamos continuar o texto. Então começamos 16, né? Aí ele fala, primeiro ele falou sobre não fazer fofoca. Depois ele falou, socorra o seu companheiro, seja quem for. Seja quem for. Aqui não está especificando. Aí ele continua, não odeie seu irmão em seu coração. Ou seja, não crie rancor. Ah, mas eu posso viver sem ter rancor? Pode sim. Rancor, para existir, tem que ser cultivado. Eu garanto a você que todas as pessoas que estão aqui, todas, têm um motivo de ter rancor de alguém. É verdade ou não é? Todas. Agora, você tem se você quiser. Aí o que é que ele fala? Repreenda seu companheiro continuamente. E não carregue o pecado dele, por causa dele. Aí tem o contrário do mexeriqueiro. Qual é o mexeriqueiro? Se eu tenho algo que eu estou vendo, no Robson que está aqui, se o Robson está fazendo algo,
que eu acho que não está correto, ou eu estou fazendo algo que ele acha que não está correto, eu não posso chegar e falar para o Sérgio, olha o que o Robson está fazendo, isso é fofoca. Isso é covarde, não é verdade? Eu seria covarde de fazer isso. Se eu realmente sou temente a Torá, eu vou para o Robson e falo, Robson, o que eu acho que o que você está fazendo está errado. Então a Torá respalda, repreenda seu companheiro continuamente. Isso é correto. Você vai até a pessoa e fala com ela. É muito feio. Tem coisas que é muito feio. Eu acho muito feio ficar jogando pedra num poço que você bebeu, mesmo que você não acredite mais na doutrina daquele local. É muito feio isso. Se você bebeu, você agradece e vai embora. E faz o que você quiser da vida. É muito feio isso. O próprio Moshe, o que é que Moshe fez para nos ensinar isso? Que não deve fazer isso. Não lutou contra os midianitas. Ele não fez isso. Não amaldiçoou o rio Nilo, onde ele foi salvo. É muito feio isso. E quando eu tenho algo com relação ao Robson, eu não vou até ele falar, eu não o ajudo, porque eu não estou falando para ele, porque eu não vou para ele só para apontar o dedo para ele. Eu vou repreendê-lo para ajudá-lo. Mesmo que a minha repreensão ou a repreensão dele seja desagradável, não seja bem feita, ou seja de uma maneira grosseira, obviamente quem fez isso errou, mas a repreensão de qualquer maneira ocorreu. O que eu não posso é falar com outra pessoa sobre ele. Aí você é um mexeriqueiro e é covardia isso, porque a pessoa está lá fazendo algo e você não foi até ela, não tentou ajudá-la. Exatamente. Agora vamos continuar. Não se vingue nem guarde rancor contra os filhos do teu povo. Ame o próximo como a ti mesmo. Eu sou Hashem. Então aqui o Eterno, ele define o que é amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo não é passar a mão na cabeça das pessoas ou dizer, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Não é nada disso. É não falar mal dos outros. É socorrer uma pessoa quando ela está passando perigo. Inclusive colocando às vezes até em risco. Porque uma pessoa que está se afogando e você pula lá, você corre um risco. Ela pode puxar você para baixo. Ela pode se agarrar a você e puxar você. Você corre um risco. Mas você tem que socorrer. Uma pessoa foi atropelada, você colocou no seu carro, você corre um risco. Você pode chegar e falar, foi você que atropelou? Ou a própria pessoa pode dizer, depois que foi você que atropelou. Você está se arriscando, mas a Torá diz que você tem que fazer. É uma mitzvah. Você tem que socorrer uma pessoa. Se você é a única pessoa que está ali, você tem que fazer algo por essa pessoa. É uma mitzvah. Isso é amar o próximo como a si mesmo. Não é só falar eu te amo, eu te amo, eu te amo. Amar o próximo como a si mesmo também é não criar rancor. Não criar ódio no coração. Mesmo que a pessoa tenha feito algo desagradável, é muito ruim com você, nunca criar rancor. Isso é amar o próximo como a si mesmo. Ok, gente? Baruch Hashem. Agora, para nós terminarmos, qual é o objetivo de tudo isso? Vaikra 19, 1, 2. Volta um pouquinho. XIX, 1, 2, diz assim, Deus falou a Moshe, dizendo, e fale a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo-lhes, vocês devem ser sagrados, santos, uma vez que eu sou Hashem, seu Deus sagrado. O que é que o Eterno quer dizer com isso? Qual o objetivo? Qual é o objetivo? O que é que ele está dizendo? O que é que ele quer com isso? Qual é o objetivo? Né? Ele está convidando a gente para quê? O que é que vocês acham? Fiel, leal, muito bem.
Tudo bem, entendo, mas a minha pergunta é, por que o Eterno falou isso? O que é que ele quer? Qual é o objetivo dele? Ele quer conexão. Ele está convidando a gente a se conectar a Ele. E ele coloca, honra teu... Depois você pode observar, ele fala, honra teu pai e tua mãe, tema o teu pai e tua mãe, não faça avodazará, guarda meu Shabatot. O que ele está dizendo? Eu quero ser o seu Deus. Ele é muito grande, ele é o Todo-Poderoso, ele é incomensurável, nós não conseguimos entender tudo, mas ele está dizendo, eu quero ser o seu Deus. De cada pessoa, de cada ser humano. Não precisa de nenhum intermediário. É ele e você. Ele que está dizendo, eu quero ser seu Deus. Deus de você, eu criei você. Não tem mais ninguém, sou eu. Você tema seus pais, você guarde o Shabatot, você não faça avodazará, ou seja, não faça coisas que vai fazer você se afastar de mim. Porque o que eu quero, é isso que o Eterno está mostrando, é ser seu Deus, pessoal. O Eterno não é só o Deus de Israel, ele é o Deus de cada pessoa. Ele é o nosso Criador, ele nos criou. Então ele falou, tira essas coisas, tira avodazará. Não tem intermediário, não tem nada disso. Ele e você. Esse é o convite dele. Mas ele diz, sede sagrados, sede santos. Porque se você cometer essas iniquidades, automaticamente você se afasta de mim. Então eu quero que você... Como é que eu sou santo? Cumprindo a Torá. E aí, ainda assim, nós temos vários defeitos. Mas ele usa de benevolência, porque nós estamos cumprindo a Torá. Então ele fala, eu serei próximo de você. Nessas condições. Eu quero estar próximo de você. E tem um texto aqui do Reb do Lubavitch. Ele explica sobre a ordenação da Torá de sermos sagrados. Assim, nos conduzir com sensível reserva, tendo certeza que todos os nossos atos são realizados pelo céu. E que, em um nível ainda mais elevado, que nós devemos buscar conhecer a Deus em todos os nossos caminhos. O que implica que precisamos conhecer que tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E que aquele que não está servindo a Deus não está prestando atenção. E assim se separa de Deus. Pois com as vossas iniquidades, porque as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Isso está baseado no Mishlei 3:6, que diz, conhece é a mesma palavra que é usada, não é só um conhecimento mental, mas é um conhecimento experimental, que é usado quando diz que aquele homem conheceu a sua mulher. Isso se refere a uma intimidade e a um relacionamento. Então, essa palavra conhecer é a mesma palavra usada em Mishlei, e fala, conhece, reconhece o Eterno em todos os teus caminhos. Tudo. Tudo que acontece conosco, reconhecer o que é que o Eterno está falando conosco. O que é que ele está realizando naquele determinado momento. Se nós não fizermos isso, nós vamos ter uma experiência desagradável ou agradável, mas que pode desviar do Eterno. Porque se a gente está passando uma dificuldade e nós não reconhecemos o Eterno naquela situação, nós vamos estar focados na dificuldade. Ou seja, nós não vamos prestar atenção. É isso que o Rebbe está falando aqui. Preste atenção, gente, nisso. Se eu estou passando uma situação difícil, ou uma situação boa, e eu não presto atenção o que é que o Eterno está falando comigo, isso me levará a uma iniquidade que me afastará do Eterno. Deu para entender ou não? Eu vou olhar a situação, eu vou culpar pessoas,
eu vou atribuir a culpa a outras pessoas, eu vou me isentar da responsabilidade, isso vai me levar à iniquidade, que Deus nos livre. Então o Rebbe diz, a pessoa que cai na iniquidade é aquela que não presta atenção. Então se eu prestar atenção em todos os meus caminhos e reconhecer o Eterno, então Ele vai cuidar de mim e eu vou ter essa conexão direta com Ele. Eu vou terminar esse shiur só dizendo uma coisa, gente, importante. A gente já passou todas as fases da nossa libertação, mas eu só quero enfatizar uma coisa positiva. A proposta de toda a Torá, de toda a Bíblia, é estabelecer uma conexão forte, direta, profunda, entre você e o seu Criador, o Eterno. Sem nenhuma interferência. Nenhuma interferência. Nesse relacionamento espiritual, não pode ter nenhum ruído, compreendeu? Nenhuma outra conexão que cause ruído. Ela tem que ser limpa. É você, Kadosh Baruch Hu. Você ligou nessa conexão, é você e Ele. Quem é Ele? Lá dentro de você, você o conhece. Porque Ele é aquele que criou você. Ele é o seu Criador. É Ele que mantém você vivo. É Ele que está na essência da sua alma. É Ele que deu a você a capacidade de você ter a consciência da existência. Então, no fundo, nós sabemos quem Ele é. Ele pede aqui uma conexão com Ele sem ruídos. Respeita teu pai, respeita tua mãe, guarda o Shabbatot e não procura outros deuses. Não faz avodazará. Só eu sou o seu Deus. Eu, o Eterno, sou o seu Deus. É claro. Hoje, para a gente entende isso com muita clareza, não é verdade? Mas eu queria só terminar esse shiur com esse sentimento, com esse sentido, para que jamais haja a menor dúvida dentro de você de que você precisaria de um intermediário, seja quem for, para entrar nesse relacionamento espiritual com o Eterno, o que não pode ocorrer de nenhuma forma. Ok? É só você e Ele. Sem mais absolutamente nada. E se você tiver isso, você está seguro. Você está seguro aqui dentro, você está seguro em qualquer lugar. Qualquer lugar você está seguro. Porque você tem esse relacionamento direto com o Kadosh Baruch Hu.